eu sempre fui o bom menino, sabe? O filho que tirava boas notas, que não dava trabalho de nada e sempre se esforçava para poder agradar os pais. Eu aprendi com o tempo que estudar e tirar boas notas era a minha obrigação. Eu tinha que fazer isso. Eu fui aprendendo a amarrar o meu valor pessoal com um bom desempenho. Então, sempre que eu vou bem nas minhas tarefas, nas minhas demandas, naquilo que eu tenho que fazer, eu tenho valor. Ou seja, bom desempenho significa reconhecimento, afeto. Eu precisava ir bem em alguma coisa para ser visto. Foi assim durante toda a escola, no ensino médio também eu tirava boas notas. Não só boas notas, excelentes notas. Eu me esforçava porque eu precisava disso para ser notado, porque era a minha obrigação. Os meus pais, eles não precisavam mais, na época do ensino médio, me chamar a atenção para eu estudar, para eu me esforçar, para eu tirar boas notas, porque isso já estava instalado em mim. A cobrança dele já não era mais necessária porque eu já fazia essa cobrança. Pensamentos do tipo, se esforce mais, seja o melhor, tire boas notas, ou quando você tira uma nota excelente, você não fez mais do que sua obrigação. Tudo isso foi a dinâmica que eu estabeleci na minha própria cabeça. E quem sabe, se você veio parar nesse vídeo, tudo isso soe familiar para você também. Toda essa cobrança por desempenho que eu recebi dos meus pais, eu entendo que não foi mal intencionado. Porque pode ser que eles tenham crescido ouvindo e repetindo aquela ideia do quanto que o estudo é importante para crescer e ser alguém na vida, para ter sucesso financeiro. E os pais, por quererem o melhor para os filhos, às vezes eles passam isso da forma que eles têm condição de passar, que muitas vezes se traduz na cobrança escolar ou por desempenho, ou talvez no esporte, em alguma coisa que eles vejam como sendo importante para sua vida adulta, para você se desenvolver como pessoa. E aí, na criação, eles estão só transferindo o que eles receberam. Eles aprenderam assim e estão passando isso adiante. Pode ser também que os pais, eles achem que, pelo fato de não terem sido cobrados o bastante, eles não tiveram mais sucesso na vida, eles não foram adiante. E aí eles pensam, então o que eu preciso passar para o meu filho é o que eu não tive. E aí, no excesso, esconde uma falta. Aquilo que ele não teve, ele entrega demais. E na tentativa de dar o que não recebeu, acaba transferindo a cobrança como se fosse amor. E foi o que aconteceu comigo. Hoje, como adulto, eu entendo a dinâmica e os porquês deles. Mas o Marcos adulto hoje, ele tem essas compreensões. Mas o que o Marcos criança pensou? Como que ele foi formado? O que acontecia na cabecinha daquela criança quando ela estava lidando com todas aquelas questões? O que aquela criança aprendia quando chegava toda feliz com a nota 8 e recebia, não seria nem uma desaprovação, mas seria quase que uma indiferença de, tá bom, 8 é bom, mas você poderia ter se esforçado mais, você poderia ter tirado um 10. A questão da nota foi algo que me marcou muito, mas pode ser que a tua autocobrança tenha nascido de coisas que falaram pra você em outro sentido, de outras coisas que cobraram, de outros desempenhos que foram exigidos. Como que aquela criança reagia, como que a mente dela interpretava tudo aquilo quando ela ouvia que deveria ter se esforçado mais, que deveria ter feito mais. E quando ela chegava toda feliz contando que tirou um 10, ela tinha que ouvir e aceitar de que não fez mais do que a própria obrigação. O que foi que eu aprendi com isso? O que você aprendeu sendo extremamente cobrado? Que o esforço não é recompensado. Que por mais que você se saia bem em alguma coisa que você está fazendo, você não está fazendo mais do que sua obrigação. Que sem um bom desempenho, você não tem o essencial para poder viver, que é a autorização. Porque se eu fazendo o melhor que eu poderia fazer, eu não fiz mais do que minha obrigação, então se eu fizer menos do que isso, eu já vou estar em falta, eu vou estar devendo. Então o meu máximo está aqui, isso aqui é minha obrigação, eu nunca vou conseguir ultrapassar essa linha para poder receber alguma coisa a mais do que a autorização de existir, digamos assim. Logo, a mente daquela criança entende que nenhum esforço é suficiente. E a cada vez que ela se esforça mais, esse esforço gera uma nova obrigação, a de continuar dando o máximo, de se esforçar ainda mais. Inclusive é daí que nasce também a procrastinação, porque sempre que não for possível fazer algo perfeito, é melhor eu não fazer. Porque quando eu não faço, pelo menos eu não frustro a expectativa de ninguém. Eu não vou falhar enquanto não estiver feito. Agora, para além do que aconteceu com a criança, vamos trazer isso para a vida adulta. O que aconteceu com essa criança que cresceu, com essa autocobrança, com essas exigências. Vamos projetar isso nos personagens do cenário da vida adulta. Inclusive no mundo do trabalho, que é onde isso me pegou muito e eu tive que trabalhar bastante. Primeiro que são muitas implicações porque isso reflete em algo essencial de que toda criança precisa. Quando a cobrança entra em cena, algo que ela precisava muito acaba saindo, que é a validação. Como eu, criança, não ouvi isso, eu passei a buscar dos clientes o reconhecimento que eu não tive na infância. E cara, no trabalho isso é um problema terrível
terrível. Por quê? Porque você fica com medo de impor limites, de estabelecer regras, de dizer, olha, o meu trabalho ele vai daqui até aqui, você está me pedindo isso aqui, só que isso aqui não faz parte da entrega que a gente tinha combinado. Se você quiser que eu entregue isso daqui, vai custar tanto a mais. A criança que não recebeu validação, ela não vai falar isso. O adulto, né? Porque ele quer tanto reconhecimento, nossa, você é um excelente profissional, que maravilha, nossa, muito bom o trabalho que você fez. Ele tem medo de não receber o reconhecimento, a validação, e acaba extrapolando os limites. E quem busca o reconhecimento acaba abrindo mão do dinheiro para poder ser reconhecido. Quando você tiver em pé de igualdade entre dinheiro e reconhecimento, você vai preferir o reconhecimento para preencher uma falta que você ainda tem. No meu caso, eu trabalhava até a exaustão para poder entregar algo a um nível de perfeição que eu idealizava para o meu cliente ficar extremamente satisfeito, para não ter chance nem risco dele me criticar por, ó, isso aqui eu não gostei. E eu tinha muito medo que isso acontecesse. E muitas vezes é engraçado que eu me esforçava tanto que esse esforço ele sequer era reconhecido pelo cliente porque ele não era especialista naquilo. Talvez alguém que trabalhasse na mesma área que eu iria ver a dedicação, o afinco que eu tive em fazer aquilo ali, fazer bem feito, mas o cliente, por não ser especialista, talvez ele não enxergue o mesmo valor que alguém da área enxergaria. Outra coisa também, eu me sentia culpado por descansar, então eu tinha jornadas de trabalho gigantescas. Eu sempre trabalhei para mim e eu não podia parar de trabalhar antes das 8 horas da noite, 9 horas da noite. Eu sempre tinha que estar ocupado fazendo alguma coisa, porque a improdutividade me trazia culpa. Eu não me autorizava a descansar. Quando eu estava sendo improdutivo, que eu pegava o celular, que eu ia ver as redes sociais ou fazer qualquer coisa, dava 5 minutos, a minha mente já começava a me criticar, porque eu não estava cumprindo a minha obrigação. Não estava fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo. Eu estava numa luta constante comigo mesmo, porque eu estava fugindo do meu dever, digamos assim. Eu tinha me tornado alguém que precisava ser produtivo para ter autorização para viver. Porque quando eu não estava produzindo nada, é como se eu não tivesse nenhum desempenho para poder fazer a minha obrigação. Eu não existia fora do que eu podia produzir. Eu só era alguém quando eu estava sendo produtivo, quando eu estava gerando algum resultado, quando eu estava fazendo dinheiro. E quando você chega nesse ponto de ter que produzir para existir, você pode acabar sucumbindo devido ao cansaço. E aí ter que fazer uma parada forçada. Eu dou graças a Deus que eu sempre busquei muito me conhecer, me entender, também ter acompanhamento profissional, fazer terapia. E durante um bom tempo eu procurei estabelecer essa dinâmica de forma mais saudável para que eu tivesse leveza para viver, porque eu estava percebendo que por mais que eu produzisse, ganhasse dinheiro, isso estava pesado, sabe? Não conseguia desfrutar de tudo isso. Por mais que eu já tivesse alcançado alguma coisa que me proporcionasse algum conforto, isso sempre vem acompanhado daquela exaustão. Porque cansa você se cobrar demais o tempo todo e não ter esse olhar de reconhecimento, de validação seu para você mesmo. E essa aqui é a parte do vídeo que eu começo a contar para vocês como que eu comecei a superar essa autocobrança. Eu ainda não afirmo para vocês que eu venci 100% isso, porque é algo que eu venho trabalhando e também não é uma coisa que você vence da noite pro dia, mas é uma questão que se tornou bem mais leve para mim do que alguns anos atrás. A primeira ação que eu tive que tomar para começar a lidar com a autocobrança, me disseram, Marcos, você tem que separar. O que é a autocobrança e o que é você? Porque enquanto você estiver confundindo os pensamentos de autocobrança, que são um mecanismo para você sobreviver a uma fase da sua vida lá atrás, com as verdades de quem você é, você não vai conseguir encarar a autocobrança de forma saudável, porque ela está identificada com você. Aí você vai lidar com essa situação como se você mesmo fosse o problema, não tem como, você tem que separar. Eu estou lidando com um pensamento de autocobrança. Não estou lidando comigo mesmo, é com o pensamento, que já se tornou automático por causa da dinâmica que eu vinha sustentando. Então, sempre que aquela voz interna disser, você não é bom o suficiente, você dá um passo atrás e pensa, peraí, essa voz é minha ou é da autocobrança? Você não está se esforçando bastante, essa voz é minha ou é da autocobrança? Mas ninguém vai querer assistir esse seu vídeo aí. Já tem gente demais falando sobre autocobrança, essas coisas aí. Quem é você? Seu canal é pequeno. As pessoas não vão querer ouvir. Peraí, isso é eu ou é a autocobrança? Pensa na autocobrança como um bandido escondido num quarto escuro, governando a sua vida através de um computador. Ele está ali hackeando todo o sistema e está jogando comandos ali, você achando que aquilo é você. E aqui entra outra coisa também. Quando a gente vai pensar a respeito do pensamento, eu não estou dizendo para você criticar o pensamento de autocrítica. Tipo assim, putz, eu não deveria estar pensando que eu não sou bom o suficiente. Isso aqui
também se torna uma forma de autocrítica. É a autocobrança se retroalimentando, que aí você já se sente culpado por não se sentir bom bastante, aí depois você se critica pelo fato de estar pensando que não é bom bastante. Só percebe que o pensamento está ali, sem julgar, sem criticar, só percebe que ele está ali, ele existe. Mas ele não existe para você criticar, para você apontar o dedo, para você reprovar a si mesmo por estar pensando aquilo ali. É só para perceber ele, tá? Separado. Eu existo aqui e o pensamento aqui. Eu não sou esse pensamento, eu não estou identificado com ele. E aí entra o segundo passo. Depois que você já isolou esse pensamento, tá? Eu não sou o pensamento, o que eu faço? Se pergunta o seguinte: se fosse alguém que eu gosto muito passando por essa mesma situação que eu estou vivendo, será que eu falaria com ela da mesma forma que eu estou falando comigo mesmo? Será que se fosse um amigo meu, um irmão, minha esposa, minha mãe, meu pai, será que eu seria tão duro com ela quanto eu sou comigo mesmo? Por exemplo, quando eu penso, eu acho que eu não sou bom bastante. Se eu ouvisse alguém que eu gosto falando isso, eu iria falar pra ela, não, realmente você não é bom, você não é bom de porra, você não sabe nada do que você tá fazendo. A gente seria duro a esse ponto? Ou será que a gente seria mais humano? Seria mais acolhedor, mais compreensivo? Por que a gente estende essa gentileza para outras pessoas e não para nós mesmos? Por que outros merecem essa versão nossa que acolhe e a gente não? É porque a autocobrança foi aprendida. Você só está repetindo o que você ouviu lá atrás. O mecanismo continua rodando. É por isso que você consegue ser gentil com outras pessoas, mas às vezes com você mesmo você não consegue. Por que a gente coloca uma régua tão alta quando é para nós mesmos e quando é para os outros a gente consegue ser flexível e entender que tem contextos, tem fases e às vezes a pessoa não consegue ir tão bem e tá tudo certo. Mas quando é a gente precisa estar sempre com o chicote na mão. Vencer a autocobrança parte também de entender que você também merece ser bem tratado. Existe uma crença que está por trás da autocobrança que precisa ser trabalhada em paralelo. É a crença de que se eu desagradar ou se eu não fizer perfeito sempre, as consequências disso vão ser muito severas ao ponto de eu não conseguir reverter. Então, para garantir que eu não lide com essas consequências, que eu não sei quais são, mas são graves o bastante para eu me preocupar muito com elas, eu tenho que fazer o melhor possível para que eu não corra o risco de desagradar. Então, eu tenho que me esforçar mais do que todo mundo para que eu não desagrade, para que eu não perca valor. O erro parece sempre muito mais caro se ele for cometido por mim. Então, qualquer pessoa pode errar, mas se eu errar, cara, se eu errar, eu não sei se eu consigo me perdoar. Eu só tenho essa chance e eu não posso errar. E aí o que acontece? Já que eu não posso errar, eu tenho que gastar muito mais energia para fazer algo que as pessoas não gastariam tanta energia, tantos neurônios para poder fazer aquilo ali. E aí eu adiciono uma carga de estresse desnecessário para eu poder fazer alguma coisa. Enquanto tem gente que faz aquilo ali tranquilo, relax, mas eu tenho que me estressar. Aí eu me apego ao perfeccionismo para não ter risco de eu ser criticado. Eu não posso só postar um vídeo, eu tenho que postar o vídeo perfeito, porque assim eu previno de ser criticado. Porque no fundo, eu quero eliminar o risco de desagradar. Eu quero eliminar o risco de abrir margem para ser rejeitado. Só que não dá para a gente tirar o risco da rejeição da equação, porque a gente nunca tem controle de tudo, de todas as variáveis e muito menos das outras pessoas. Pode ser que você faça o seu melhor e ainda assim você seja rejeitado. A pessoa te troque. Ou ela acha alguém que faça de uma forma diferente da sua, não necessariamente melhor, mas de uma forma que vai agradar mais ela. Não tem como a gente tirar a rejeição da equação. O que a gente pode fazer é amenizar a rejeição sabendo que se os outros nos rejeitarem, pelo menos nós mesmos não vamos nos rejeitar. Eu não vou transformar a rejeição dos outros em uma equivalência de uma rejeição de mim mesmo, entendeu? Por mais que os outros considerem que eu não sou o suficiente, eu vou considerar que eu sou para mim mesmo. Eu vou estar do meu lado mesmo que todos estejam contra mim. Você tem que questionar constantemente essa voz do abandono, do desvalor, quando você não tiver um desempenho suficiente. Porque essa voz não é sua. Não foi você que criou esse discurso na sua cabeça. E tem como você ficar do seu lado mesmo quando você errar.
mesmo quando você não for perfeito. Até porque a gente não é, né? E como que eu posso vencer essa crença de não poder desagradar, esse medo de eu tenho que fazer o melhor possível para que ninguém fique insatisfeito? Eu pratiquei um exercício para fazer uma dessensibilização desse medo de desagradar. Eu desci a minha régua intencionalmente, entregando alguma coisa um pouco abaixo do que eu seria capaz de fazer, só para eu perceber que eu não seria destruído se eu entregasse menos do que eu poderia. Olha só, eu posso entregar aqui. Só que eu falei, cara, eu sempre faço aqui. Será que se eu entregar aqui, eu vou ser destruído por isso? Eu vou desagradar? Ou se eu desagradar, será que as consequências serão tão terríveis assim que não vai ter mais solução e o mundo vai acabar? O que acontece se eu fizer aqui? Com isso, eu não estou trazendo uma justificativa para mediocridade, mas é só um exercício para você entender que quando você desagradar, quando você correr o risco de desagradar, o mundo não acaba, entende? Eu fiz isso algumas vezes. E outra coisa que veio como percepção, eu percebi que os outros não exigem de mim o mesmo nível de perfeição que eu mesmo exijo. As pessoas, em sua grande maioria, querem mais a minha participação do que a minha perfeição. Ela quer que eu faça parte daquilo ali. Ela confia em mim como profissional porque ela acredita no que eu tenho para entregar. Ela não quer que eu seja perfeito, ela quer que eu participe, ela quer que eu coloque a minha visão, a minha forma de fazer naquilo ali. Ela não está exigindo a minha perfeição, até porque essa perfeição é muito subjetiva, mas ela quer que eu faça as coisas do meu jeito, porque ela gosta de como eu faço. E é muito louco refletir sobre isso, porque às vezes eu travava na entrega de algum projeto, de alguma demanda de um cliente, porque eu queria que aquilo chegasse perfeito para o meu cliente, para que ele não tivesse um A para poder falar sobre aquilo ali. Isso comeu o meu juízo e me dava um estresse absurdo. Foi quando eu comecei a me dar conta, peraí, o cliente ele não tá na minha cabeça. Ele não sabe qual é o meu processo criativo para poder fazer alguma coisa aqui. Eu tô pressupondo que a expectativa que ele tem é a mesma que a minha. E não tem como eu saber enquanto eu não entregar nada para ele e ver se ele vai pedir algum ajuste. Às vezes eu tô pressupondo que ele tá querendo um resultado X, sendo que isso aqui já estaria excelente para ele. Nessas horas em que eu desapegava um pouco daquele ideal que eu tinha criado e eu entregava algo para o cliente, mesmo que eu não desse uma nota 10 de perfeição, e eu fui percebendo que várias vezes o cliente falava, cara, tá ótimo, tá perfeito, gostei, tá maravilhoso assim. Eu passei a assumir o risco de falhar intencionalmente só para eu perceber que o mundo não desaba sobre a minha cabeça. E mesmo naquelas vezes em que eu entreguei alguma coisa um pouco abaixo para ver se ia gerar alguma desavença, se ia desagradar alguém, não desagradava. Por quê? Eu já tinha um senso de responsabilidade, eu queria entregar algo bom, só que eu estava usando o perfeccionismo onde não precisava, e isso só estava acrescentando peso naquilo que eu tinha para fazer. Eu tenho usado um termo que é não colocar pedra na mochila. Quando você assume esse risco de desagradar, pode ser que em algum momento você realmente desagrade. Quando chegar esse momento, não fica se culpando excessivamente depois que o fato já aconteceu. Se você errou, beleza, tá, como que a gente vai poder consertar isso daqui? Como que eu posso minimizar os danos desse erro que eu cometi ou como eu posso corrigir? Tá tudo certo. Porque a autocobrança, ela tem uma coleguinha que é a culpa. E aí quando você fica botando, por que você fez isso? Você deveria ter se esforçado mais, você deveria isso, deveria aquilo. Ela vai colocando pedras na mochila. E a culpa não gera transformação. Ela só gera punição. Ela vai te deixar mal por aquilo que você não fez, só que não vai gerar transformação em você. Tem como você criar transformação sem colocar pedra na mochila, sem usar a culpa. É só tomar uma decisão. Beleza, deu errado, fiz errado, desagradei. Tá, o que a gente pode fazer melhor? O que eu posso fazer para corrigir isso daqui e deixar isso aqui ainda melhor do que eu entreguei? Tem como a gente tomar um outro caminho? Tem como fazer de alguma outra forma? E a partir da decisão você muda o seu comportamento, mas sem se utilizar da culpa. Não vamos se martirizar, não vamos colocar pedra na mochila, beleza? Fechou? Outra coisa que eu tenho feito para poder lidar com a autocobrança. Sempre que ela der as caras, eu tento refletir se é humano eu sentir ou fazer o que eu senti ou fiz. Por exemplo, quando alguma atitude que eu tive pareceu inadequada, quando alguma conduta que eu fiz, que eu adotei, uma postura, eu falei, cara, eu não deveria ter feito isso. Antes de eu me cobrar, de me martirizar, eu me pergunto, mas é humano que isso aconteça? Será que sou só eu na face da Terra que erro nisso daqui? Ou será que tem mais pessoas que erram também? Isso se chama humanidade compartilhada. Quando eu percebo que tem pessoas pares ao meu lado que lidam com o mesmo desafio, o peso se torna melhor. Aliás, se torna menor.
Melhor é ótimo. Depois se torna menor porque eu vejo que eu não tô carregando esse fardo sozinho. Tem mais pessoas lidando com isso também. Há algumas semanas eu atrasei a demanda de alguns clientes porque eu acabei me desorganizando e atrasei alguns prazos. Isso me gerou uma ansiedade. E aí eu já tava fazendo toda uma fanfic da tragédia. Pô, essa demanda atrasou, o cliente vai ficar insatisfeito, eles vão reclamar, o cliente vai cancelar, eu vou ficar sem cliente. E aí o monstro estava formado na minha cabeça por causa dos atrasos que estavam tendo. E é nesse momento que os pensamentos eles vêm em loop automático e começa a criar um cenário de catástrofe para você que você precisa criar consciência dos seus próprios pensamentos. Quando eu separei, opa, peraí, esse pensamento aqui não sou eu. Deixa eu organizar isso daqui. Existem pessoas que também se atrasam com demandas ou eu sou a única pessoa no mundo que comete atrasos? Não, tem mais pessoas, beleza. Pessoas responsáveis quando cometem algum atraso, o que elas fazem? Como é que elas minimizam o dano disso daí? Aí elas se comunicam com o cliente, elas pedem mais prazo, elas justificam o porquê do atraso, elas tentam compensar o cliente de alguma forma, entregar alguma coisa a mais ou fazer um ajuste na entrega para o cliente não ficar insatisfeito. Porque atrasos acontecem, é humano. E olha só, a própria preocupação que eu tinha com a satisfação do meu cliente pelo fato de eu ter atrasado já prova para mim que eu sou alguém responsável, porque alguém irresponsável ia falar, ah, atrasei mesmo e foda-se, tô nem aí. Eu tô nem aí. Mas eu não, eu tava ligando. Olha só, a autocobrança já estava apontando para mim como alguém irresponsável, só que não era uma voz minha. Entende? Quando eu separei esse pensamento e refleti, opa, outras pessoas também se atrasam, isso é humano. O que eu posso fazer? O que eu posso adotar de postura? Aí a ansiedade abaixou, não lidei com tanto estresse, mandei mensagem para os clientes, eu falei, olha, a gente pode renegociar o prazo para poder entregar e tal. Eu tive uma sobrecarga de demandas que eu tinha para entregar aqui nesses últimos dias. Se a gente fizer para tal dia, fica bom para você. Alguns eu falei, olha, amanhã vai estar pronto, consegui cumprir o prazo. Traz essa reflexão, só eu? Outras pessoas passam por esse desafio. Porque quando você se enxerga como um outro ser humano que também lida com desafios, que também tem suas questões, que tem seus dias de estar bem, de estar mal, o peso diminui, você vai tirando as pedras da mochila. Você não foi escolhido pelo cosmos para carregar sozinho o peso e a consequência desse comportamento inadequado. Não. Tem mais gente que lida com isso daí também. Fique em paz. Com isso você consegue tornar as coisas mais leves. Então, para recapitular, os 4 pontos que eu listei para você. Primeiro, que as pessoas não exigem perfeição, elas querem a sua participação. Elas não esperam que você seja perfeito, que você entregue a melhor coisa do mundo. Não, elas querem que você faça do seu jeito, tá? Quando você for participar de alguma coisa, é porque elas acreditam no seu potencial para entregar da sua forma, e não exatamente no resultado ideal, perfeito, que você deveria entregar. Isso é voz da autocobrança. Segunda reflexão, como você falaria com alguém que você ama? Será que você seria gentil ou você também seria crítico e duro da forma como você está sendo consigo mesmo? Terceiro, se permita falhar propositalmente para ver que o mundo não desaba nas suas costas. Se você não for esse nível todo de perfeição. Desagrade, né? Desagrade. Com uma coisinha pequena, tome uma decisão, discorde de alguma coisa. Se permita adentrar nesse espaço de desagradar, de impor os seus limites, de dizer não para ver o que acontece. E quarto, perceba a humanidade compartilhada. Perceba que não é só você que lida com esses desafios. Não sou só eu que às vezes fico em dúvida entre postar ou não postar um vídeo no YouTube, entre gravar e não gravar, em estar em dúvida se o vídeo ficou bom ou não, se a pessoa vai dar o like ou não, se ela gostou do vídeo ao ponto de se inscrever no canal. Não sou só eu que fico nessas dúvidas. Tem milhares e milhões de YouTubers pelo mundo que ficam nessa dúvida também. E aí todo vídeo tem que pedir para a pessoa clicar no gostei, clicar no se inscrever. Muitas vezes eles ficam em dúvida, cara, será que meu vídeo foi ruim porque a pessoa não curtiu e não se inscreveu? É humano, é extremamente humano. E agora eu tô bem mais leve de pedir para você clicar no gostei e se inscrever e já acompanhar os outros vídeos desse canal aqui. Por quê? Porque eu sou humano, eu sou uma pessoa como qualquer outra. Então,
Se você gostou desse vídeo, acompanhe os próximos. Essa meta aqui, não sei se será cumprida, é postar vídeos toda semana. Então, se você gostou, já começa a acompanhar esse canal aí. Tamo junto. Eu espero que você viva uma vida mais leve, mais tranquila, que você não se cobre tanto, como eu tenho trabalhado muito isso, para eu não me cobrar tanto assim, para eu viver de forma mais leve. Eu acredito que essa é uma jornada que vale muito a pena trilhar, porque a vida é muito curta para ser pesada, né? Então, vivamos de forma mais leve. Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo.